Ana e é com muita alegria, com muita saudade de vocês que eu estou gravando mais uma aula da evangelização espírita do Centro Espírita Paulo de Tarso de Vinhedo. Vocês se lembram quando a gente ia lá no Paulo de Tarso, todos nós, e a gente começava a nossa aula fazendo uma prece cantada? Alguém aí se lembra de como era essa prece? Vamos fazê-la hoje? Eu vou cantar uma vez e depois vocês me acompanham também. Mas primeiro vamos respirar fundo, pensando em Deus, em Jesus e nos nossos anjos guardiões, para que estejam todos conosco nesse momento de prece. Vamos lá? Hoje e sempre tenho um bom amigo que não vejo, mas está comigo. É Jesus, meu mestre irmão. Ele mora no meu coração. Linda, né? Vocês se lembraram? Vamos lá, todo mundo agora? Vamos, então. 1, 2, 3. Hoje sempre tenho um bom amigo que não vejo, mas está comigo. É Jesus, meu mestre irmão. Ele mora no meu coração. Que lindo, né? Que saudade da gente, todo mundo junto cantando essa música. Muito bem, que delícia de prece, né? Uma prece cantada. Mas vamos lá começar a aula de hoje, dando continuidade ao que a Silviane já começou a falar na aula anterior. Ela falou de bullying, não foi isso? Vocês chegaram a pensar sobre esse assunto? Conversaram com seus pais? Tiveram essa oportunidade? Hoje eu vou continuar falando disso, porém focando um pouco nas diferenças e no respeito que a gente tem que ter para com as diferenças. A gente sabe que nós não somos iguais, nenhum ser humano é igual ao outro. Se eu tivesse uma irmã gêmea, ela não seria igual a mim. Mesmo que ela fosse muito parecida comigo fisicamente, provavelmente seus gostos, suas opiniões, o que ela gosta de comer, ouvir, escutar, ver, seria diferente do que eu gosto, né? Alguém aí de casa tem um irmão gêmeo para comparar? Depois me conta se vocês são exatamente igual em tudo, em tudo, em tudo. Provavelmente não são. E é aí que está a beleza da coisa, nada no nosso planeta é igual. Os animais não são iguais uns aos outros, as plantas não se parecem umas com as outras, nem os rios, nem os mares são iguais. Até mesmo o amanhecer e o entardecer dos dias são iguais, cada dia é diferente um do outro. O céu, se você olhar para o céu hoje, amanhã é o mesmo céu, mas o azul vai estar diferente, as nuvens serão outras. Então, por que será que a gente tem essa mania chata de implicar com as diferenças? Se tudo fosse exatamente igual, não seria a maior chatice? Já pensou se todo ser humano do planeta Terra tivesse a sua cara? Como que seria olhar para bilhões de pessoas e ver em todas elas a mesma cara? Não seria estranho e entediante? Seria o maior tédio, né, do mundo olhar para essa pessoa e ter a sua cara. Olhar para você e ter a sua cara. Olhar para sua mãe e ela tem sua cara. Olhar para seu pai e ele tem sua cara. Olhar para seus primos e todos têm sua cara. Ir na escola e encontrar todo mundo com a sua cara. Já pensou nisso? Nossa, não seria nada legal. Mas Deus, que é a inteligência suprema desse universo e sabe das coisas muito mais do que a gente, resolveu criar o universo.
os planetas, as estrelas, os astros e esse planetinha em especial que é o nosso, onde a gente mora, um diferente do outro. E aqui no planeta ele resolveu diversificar as coisas, fazer uma coisa diferente da outra. Porque eu já falei para vocês aqui que Deus gosta da diversidade, gosta da beleza, não foi? Vocês lembram que eu sempre falo isso para vocês aqui? Então olha só como ele foi inteligente. Ele pensou exatamente isso que eu falei, que seria muito chato viver num planeta onde tudo tivesse uma cara só, uma cor só, um jeito só, um formato só. Então ele fez coisas de diferentes tamanhos, de diferentes cores, de diferentes formatos, para todos os gostos, inclusive nós, os seres humanos. Então é aí que mora a beleza da diversidade, é aí que está a graça das diferenças. E por que que a gente implica com as coisas diferentes, então? E quando eu falo das diferenças, de sermos diferentes, não é só na aparência, não. Eu também falo da nossa personalidade, do nosso temperamento, do nosso olfato, do nosso paladar, do nosso estilo. Somos diferentes em tudo, na aparência, no nosso jeito, naquilo que a gente gosta de consumir, naquilo que a gente gosta de comer, provar, fazer, brincar. Olhe só aí para quem está do seu lado na sua casa. Olhe para a sua família, eles são iguais a você? Eles se vestem com a mesma roupa que você gosta de usar? Eles bebem o mesmo suco ou refrigerante que você gosta? Eles comem a mesma comida que você? Eles têm a mesma opinião que você tem? Eles assistem, leem os mesmos filmes, livros e séries que você gosta? Eles fazem os mesmos passeios, programas ou brincadeiras que você? Eu imagino que não, né? Então cabe a nós o quê? Olhar para essas pessoas, inclusive da nossa família, e respeitar as diferenças. Porque a gente também gosta quando respeitam as nossas, não é mesmo? E quando eu falo em respeitar, galera, é respeitar sem julgar, sem impor, sem querer que o outro faça as mesmas coisas que a gente. Você conhece alguém que já tentou te convencer a ser como ela, a ter os mesmos gostos, a se vestir do mesmo jeito, a falar as mesmas coisas, a fazer as mesmas coisas que ela faz? Já passou por isso? Alguém já tentou te convencer de ser igual a ela? Ou então que não respeitou você do jeito que você é, te criticou pela sua cor, ou pelo seu cabelo, ou pela maneira como você fala, ou pelas coisas que você faz? Já passou por isso? Não é ruim quando isso acontece com a gente? Na aula anterior, a Silviane conversou com vocês sobre bullying, não foi? Vocês chegaram a presenciar alguma cena de bullying nessa semana que passou, na escola ou até mesmo dentro de casa? Sim, porque infelizmente alguns familiares nossos também fazem bullying com a gente. Eu, quando era pequena, sofria muito bullying por parte dos meus primos. Eu sempre tive um pé muito grande e eles ficavam zoando o meu pé, fazendo brincadeiras que eles riam demais, se divertiam, mas eu ficava muito chateada. Então, às vezes, dentro da nossa própria família, tem gente que pratica bullying com a gente. Às vezes é por brincadeira, zoação, mas só a gente sabe quando magoa, não é? Mas como a gente pode resolver esse problema de bullying, de zoação, de implicar tanto com as diferenças que existem? Eu acho que uma boa solução, uma boa maneira é pensar. Porque pensa bem, se a gente quer tanto fazer da Terra um lugar melhor, um planeta melhor, com pessoas melhores, a gente tem que começar pela gente. Olhar para os nossos comportamentos, olhar para as nossas ações e refletir se essas ações, esses comportamentos não estão ferindo ou desrespeitando o próximo. Porque quando a gente começa a ter esse hábito de olhar para nós e pensar e refletir antes de qualquer atitude, ação ou comportamento, a gente começa a se transformar numa pessoa melhor, sabia? Quando a gente para pensar, a gente começa a se
conhecer melhor, a gente começa a praticar o autoconhecimento e através desse autoconhecimento, se conhecendo melhor, a gente entende por que que a gente sente tal emoção, por que que a gente faz tal coisa, por que que alguém provoca um sentimento de raiva em nós. E a partir daí a gente começa também a mudar alguns comportamentos que antes a gente achava que era inofensivo, mas que de repente está ferindo alguém, está desrespeitando alguém. Então, se conhecendo, sabendo por que que a gente faz de um jeito ou de outro e percebe se está certo ou errado, a gente também pode se transformar. Muita gente vive a vida fazendo coisas só porque todo mundo faz. Mas será que isso é certo? É certo viver uma vida assim só porque todo mundo faz certas coisas? Por exemplo, todo mundo tira sarro, faz zoeira e ri das pessoas, ou na escola ou na família. É normal. Todo mundo cola de vez em quando na prova, eu também vou colar, é normal. Gente, todo mundo fura fila, vai. Que mal tem eu furar fila de vez em quando? Todo mundo joga lixo na rua, deixa eu jogar esse papel aqui que não vai dar ruim não. Então diz aí, esses comportamentos são certos só porque todo mundo faz? A gente sabe que não, né? Mas por que será que de vez em quando a gente comete esse tipo de comportamento? Sabe por quê? Eu já falei isso. A gente não para pensar. A gente vai vivendo às vezes no automático, agindo e imitando comportamentos só porque todo mundo faz, achando que tá certo, que não tem nada de mais fazer aquilo. Só que quando a gente para pensar, para analisar aquela atitude, aquela ação, a gente pode chegar à conclusão do quê? Se está certo ou se está errado. E se a gente pensa que está errado e aquela ação, aquela atitude não vai contribuir para um mundo bom, de paz e justiça que a gente quer ver aqui na Terra, então a gente tem a escolha de fazer ou não. Vocês já ouviram isso? Que a gente precisa se autoconhecer? A gente conhece muito bem as pessoas, né? A gente às vezes conhece nossos pais, nossos irmãos, muito bem, sabe dos sentimentos deles, de como eles se comportam, mas às vezes a gente não olha para nós, para entender por que a gente faz isso ou faz aquilo, ou sente assim ou sente assado. Então, para te ajudar, para a gente se ajudar a se conhecer melhor, eu vou fazer algumas perguntas sobre diferenças, sobre respeito às diferenças, sobre bullying, para a gente pensar um pouco aqui juntos. Então, se tratando de bullying, da falta de respeito às diferenças, eu vou fazer uma pergunta para a gente refletir. Como eu me comporto diante de uma situação de bullying? Como que eu me sinto quando eu sou excluído de algum grupo, de alguma brincadeira, só porque eu sou diferente? Qual é a minha reação quando eu vejo alguém sendo humilhado ou maltratado só porque tem um cabelo diferente, ou uma cor diferente, ou uma classe social diferente da minha? É justo quando isso acontece? Jesus, nosso mestre e irmão, deixou um ensinamento muito precioso e que a humanidade ainda não se atentou direito para esse ensinamento, que é amar ao próximo como a si mesmo. Então, se a gente quer fazer deste um lugar melhor, um planeta melhor para se viver, a gente tem sempre que pensar que nunca devemos julgar as pessoas pela sua aparência ou classe social. E devemos ser sempre gentis com o próximo. Aceitar, se conhecer e amar a si mesmo como nós somos, porque Jesus falou amar ao próximo como a si mesmo. Primeiro a gente precisa se amar, se aceitar a nossa aparência, aceitar o nosso cabelo, a nossa cor, o jeito do nosso corpo e se amar, porque nós somos perfeitos do jeito que Deus nos criou. E devemos respeitar e aceitar os gostos, as preferências das pessoas, assim como a gente gosta de ser respeitado também. Vocês percebem, então, como que a gente gosta de implicar com aquilo que é diferente? Se não está num formatinho padrão aceito pela sociedade, a gente julga.
Que feio, né? A gente tem que parar com isso, a gente tem que olhar para o diferente e enxergar a beleza, porque Deus fez esse mundo cheio de diversidade, porque Ele ama a beleza. Então era esse o recadinho que eu queria passar para vocês hoje, para refletir, pensar nas diferenças, pensar em nós, em como a gente se comporta diante de situações assim, se a gente pratica bullying ou se a gente fica nessa de zoar o outro só porque ele não é igual a gente. Pensar também se a gente quer mesmo que a Terra seja um lugar melhor, que a gente comece por nós, trabalhando em nós as nossas imperfeições, as atitudes ruins que a gente tem e parar de fazer as coisas só porque todo mundo faz. Como dever de casa, como tarefinha, eu vou deixar um filme para vocês assistirem. Peça aí ao pai, à mãe ou ao irmão mais velho para assistir com vocês ao filme O Extraordinário. Vocês já viram? É uma história muito linda de um garoto que ele não tem a aparência igual a nossa, igual a de todo mundo. Ele nasceu com uma síndrome e por isso mesmo os pais ficaram com tanto medo de mandar ele na escola e ele sofrer bullying. Mas é uma história linda, de muito ensinamento, de respeito às diferenças. Então, se tiverem a oportunidade de assistir ao filme com a família de vocês, façam isso e analisem e reflitem depois, conversem entre vocês sobre esse assunto. Então é isso, gente. Foi uma alegria, um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês. Um beijo grande. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Boa semana. Fiquem com Jesus.